Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula nossa aqui da Escola Bíblica Dominical. Hoje, na aula de hoje, a gente vai estar iniciando mais uma revista, que é essa aqui, né? Começando mais um trimestre. E, como vocês podem ver, essa nossa revista, ela tem um tema especial, né? O nome dela é Histórias Reais. A gente vai estudar aqui várias histórias reais. E eu não sei se vocês perceberam o trocadilho aí, mas essas histórias são reais, primeiro porque elas realmente aconteceram há muito tempo atrás, como está escrito lá na Palavra de Deus, mas também porque são histórias que falam de reis, como a gente pode ver aqui na imagem, ó. Todos os personagens estão usando coroas, porque a gente vai ver a história dos reis de Israel. A gente vem acompanhando a história de Israel lá desde o comecinho. A gente viu, né, com as outras revistas antigas, a gente viu o chamado de Abraão, de Isaac, Jacó, a gente viu o povo de Deus sendo escravo lá no Egito, a libertação do povo de Deus através de Moisés, a gente viu a conquista da Terra Prometida, que foi a última revista, através da liderança de Josué, e depois da morte de Josué, a liderança do povo através dos juízes. E agora a gente vai começar a ver a história dos reis. Mas, antes da gente começar a história dos reis, propriamente dito, a gente vai ver primeiro a história do último juiz de Israel, que foi um cara muito importante, que foi um profeta de Israel também, e que foi usado por Deus para levantar, para ungir os primeiros reis, os dois primeiros reis de Israel. E o nome desse sujeito, desse juiz importantíssimo para a história de Israel, era Samuel. É a história dele que a gente vai ver hoje. Mas antes de ver a história de Samuel, primeiro a gente vai ver a história da mãe de Samuel. A mãe de Samuel era uma mulher temente a Deus chamada Ana. Ela era casada com um cara chamado Eucana. Nome meio estranho, né? E naquele tempo, como vocês devem saber, os homens eles podiam ter mais de uma esposa. Então, além de Ana, Elcana tinha uma outra mulher que se chamava Penina. E essa Penina, ela tinha muitos e muitos filhos. Já Ana não tinha nenhum filho. E ela ficava muito triste, principalmente porque Penina, a outra mulher do seu marido, ficava o tempo todo desprezando Ana. Olha só, eu tenho muitos filhos e você não tem nenhum. E aí Ana ficava muito, muito triste. Teve um dia que ela decidiu, inclusive acontece que ela ficava tão triste que ela não sentia nem vontade de comer. Ela ficava lá com fome e Eucana chegava lá, olha Ana, por que você não come? E ela não conseguia nem comer de tão triste que ela ficava. Até que um dia, Ana foi até o templo e lá ela estava com o coração destruído, estava muito triste porque não tinha nenhum filho. E ela começou a orar a Deus. E ela orou e chorou diante de Deus e ela pediu um filho a Deus, um filho menino. E disse até, fez um voto diante de Deus, que se Deus a abençoasse, respondesse aquela oração e concedesse um filho, ela iria dedicar a vida daquele menino a Deus. Iria levar ele para o templo e ele iria passar a ser cuidado pelo sacerdote do templo para se tornar também um sacerdote. E aí ela estava lá orando, orando, chorando e pedindo e falando tudo isso para Deus, quando o sacerdote do templo, chamado Eli, chegou para ela e disse, olha Ana, fique tranquila porque o Senhor ouviu a sua oração e Ele vai lhe responder. E o que foi que Ana fez? Ela teve fé, ela acreditou, porque foi exatamente isso que aconteceu. Depois de um tempo, ela ficou grávida e deu à luz a um menino, a quem ela chamou de Samuel. A gente vê aqui, ó, Ana com o seu filhinho Samuel nos braços, e assim, da mesma forma que ela prometeu a Deus que ela faria, todo ano ela levava o menino Samuel para o templo para que ele pudesse ser instruído, ser consagrado para o serviço no templo, para o serviço na casa de Deus. Até que Samuel, ele atingiu uma certa idade e passou a morar lá no templo com o sacerdote Eli. Aí acontece que Samuel estava lá, servindo no templo, tudo. Ele era um menino muito obediente, tudo que ele mandava ele fazer, ele fazia. E tinha um dia que Samuel estava lá dormindo tranquilo, quando de repente ele escuta alguém chamar 3 vezes o seu nome. Samuel, Samuel. E ele dormindo acordou e ficou, ué,
ficou meio que sem entender, mas pensou que tinha sido o sacerdote Eli quem tinha chamado ele. Então, rapidamente, ele se levantou, foi até o sacerdote, acordou o sacerdote, disse: Eli, eu tô aqui, você me chamou? E ele ficou meio que: hã? Não, Samuel, não chamei você não, vá dormir. Ele voltou a dormir, deitou de novo, e não demorou muito para, por uma segunda vez, ele escutar: Samuel, Samuel. E ele de novo acordou, meio que sem entender, foi direto para o sacerdote Eli, falou: Eli, você chamou? E ele disse: não, Samuel, não chamei, pode voltar para sua cama, vá dormir. Ele voltou, tentou dormir de novo, e por uma terceira vez ele escutou aquela voz: Samuel, Samuel. E aí de novo ele se levantou, foi até o sacerdote Eli, e disse: Eli, você que está me chamando? E aí ele pensou um pouquinho o que estava acontecendo, né? Ele estava sem entender por que Samuel estava pensando que tinha alguém chamando ele, se só tinha na casa ele, Samuel e Eli não estava chamando Samuel, isso ele tinha certeza. Então quem é que estava chamando? Ele pensou um pouquinho, até que finalmente ele entendeu o que estava acontecendo. Ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Era Deus quem estava chamando Samuel. E aí ele sacou isso e falou: Samuel, se acontecer da próxima vez que você escutar essa voz chamando pelo seu nome, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo te escuta. E aí Samuel voltou para a cama e de novo ele escutou: Samuel, Samuel, alguém chamando pelo nome dele. E aí, da mesma forma que ele tinha dito para ele, ele rapidamente obedeceu e falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí, dessa vez, Deus falou com Samuel. E ele disse até algo bem, assim, complicado. Ele falou que os filhos de Eli, eles eram muito desobedientes porque eles estavam desagradando a Deus. Eles estavam fazendo muita bagunça lá dentro do templo. E aí Deus disse que Samuel deveria falar isso para ele dar um puxão de orelha nos filhos. E aí no dia seguinte, ele foi lá até Eli e falou de tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele ficou meio triste, mas ele sabia que era verdade, porque era Deus quem tinha falado. E aí a gente ainda vai ver um pouco da história de Samuel na próxima aula, mas tem algumas coisas que a gente pode aprender com essa história. Primeiro, Deus cumpre a sua vontade. E ele atende às nossas orações. A gente não merece pedir nada para Deus, porque a gente peca, a gente desobedece a Deus. Ainda assim, Deus, pela sua graça, Ele nos dá bênçãos, Ele concede, Ele atende às nossas orações. Então a gente pode orar pedindo coisas a Deus, que nem Ana foi lá e pediu, né? Ana pediu um filho a Deus, Deus obedeceu, Deus concedeu aquele filho, e Ana obedeceu e cumpriu tudo aquilo que ela tinha prometido a Deus, levando Samuel para o templo. E aí Samuel passou por tudo isso, né, de ficar escutando lá a voz de Deus, porque ele seria chamado para ser um grande profeta. Ou seja, Deus atende as nossas orações quando a gente pede coisas que estão de acordo com o seu plano. Então a gente pode sim pedir coisas a Deus, mesmo que a gente não mereça. Deus, ele é misericordioso, ele é gracioso. Graça quer dizer dar sem merecer. A gente não merece nada diante de Deus, mas ainda assim Deus nos dá muitas bênçãos. Além disso, a gente tem que obedecer, a gente tem que ser como Samuel e obedecer a Deus. Samuel era um menino muito obediente. Ele obedeceu a mãe, ele obedeceu o sacerdote Eli, ele obedeceu a Deus. E aí, da mesma forma, a gente tem que ser assim. A gente tem que sempre obedecer a Deus, tá bom? Então, fica o versículo da memória, no arquivo da memória, o versículo da semana, que está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Diz o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi o que Samuel falou lá para Deus, depois de Deus ter chamado Samuel todas aquelas vezes durante a noite. Samuel disse o quê? Fala, porque o teu servo ouve. É assim que a gente tem que fazer com Deus. Porque Deus, ele fala com a gente hoje em dia. Não da mesma forma, a gente não vai escutar, a gente não vai ouvir alguém gritando pelo nosso nome, Deus de noite ouvindo, chamando pelo nosso nome, mas Deus fala com a gente através da Bíblia. Então a gente tem que ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus e, da mesma forma que Samuel fez, uma vez que a gente escuta a voz de Deus, a gente obedece. Bom? Além disso, é importante que nessa semana vocês façam a tarefa da nossa
revistinha. A primeira lição, Samuel, o último juiz, tá bom? Tem aqui algumas atividades, vocês vão responder em casa e aí na semana que vem a gente corrige. Eu acho que na semana que vem, eu não sei, na real, é possível que na semana que vem a gente já esteja de volta lá na igreja. Vamos torcer que sim, vamos orar para que sim, tá bom? Mas é isso aí, vamos orar para a gente acabar a aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa aula, obrigado pelo exemplo de Samuel que a gente viu na Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Teu servo Samuel, como Teu filho Samuel, que obedeceu, que ouviu a Tua voz e se esforçou para obedecer, Senhor. Nos ajuda a ser também como Ana, que confiou em Ti e que o Senhor atenda as nossas orações quando elas estiverem de acordo com a Tua vontade, Senhor. Continuamos Te pedindo por saúde, que a gente possa voltar logo lá para a igreja, que o Senhor abençoe os líderes da igreja, de sabedoria. A gente pede pelo fim desses dias tão complicados de pandemia, Senhor. Tudo isso a gente pede e Te agradece em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Até a semana que vem. Fica todo mundo bem. Fiquem todos com Deus. Falou!